E se eu te dissesse que você não está sozinho na sua jornada espiritual? Que existe uma hierarquia de mestres de luz prontos para te auxiliar e te fazer entender como funcionam os 7 raios e como eles podem mudar completamente a sua frequência vibracional. Hoje eu vou falar sobre o que são esses 7 raios, como eles funcionam, o que são essas hierarquias de mestre de luz e qual a relação deles com a sua frequência vibracional. Eu sou Karina Selle, e meu propósito é te ajudar a despertar a luz que já existe em você. Então vamos para o vídeo. Bom, primeiramente eu vou falar para vocês sobre a hierarquia de mestre de luz. O que são, né? O que é essa hierarquia de mestres de luz? Bom, os mestres de luz são compostos por seres de muita luz, anjos, mestres ascensionados, que já viveram aqui na Terra e hoje guiam a humanidade nessa evolução. Eles guiam a evolução da humanidade. Então, os mestres, seres de luz, anjos, todos eles estão a postos para nos ajudar, para nos auxiliar no nosso processo de despertar. Nós não estamos aqui sozinhos, né? Temos a companhia, né, dessa hierarquia maior, que são os seres de luz, né? Essa hierarquia de mestres de luz. Então, de que é formada a grande fraternidade branca? A grande fraternidade branca é justamente formada por esses seres de luz que formam essa hierarquia, né? Porque tudo no universo é ordem, é disciplina. Então, existe uma hierarquia, né? Então, a grande fraternidade branca é formada por esses seres de luz, esses anjos, né? Esses mestres ascensionados que hoje estão aqui, né? Que eles estão sempre conosco, nos ajudando aqui nesse processo da Terra. E qual o objetivo da grande fraternidade branca? Eles promovem e monitoram, né, a humanidade, o processo da evolução da humanidade, né? Eles estão envolvidos no processo da transição planetária. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe esse processo que a Terra vai passar, que é a transição planetária. E o que é a transição planetária? É simplesmente a Terra ela está mudando de vibração. Então ela está passando por um momento de medo, dor. No caso, se está vibrando na dor, no medo, no sofrimento, ela vai passar por isso. Ela vai mudar. Ela vai ter que vibrar na alegria, no amor e na paz. Então, os mestres ascensionados, esses seres de luz, eles também nos acompanham, né, nesse processo em que a Terra está passando, está vivendo. Também nos ajudam com a questão das descobertas, né? Descobertas científicas, tanto na parte científica como na parte das artes, da cultura, né? Houve muitas descobertas nos séculos passados, né? Muitos escritores, né, com suas obras nas artes, tipo Leonardo da Vinci, né, e outros, como também Nikola Tesla, né, com suas invenções, Thomas Edison. Então todos eles receberam canalização desses seres de luz, né? Então, e o que são os 7 raios, né? A gente acabou de falar sobre a grande fraternidade branca. Agora nós vamos falar sobre os 7 raios. Os 7 raios cósmicos é formado pelos mestres ascensionados. É formado pelos mestres ascensionados que são responsáveis pelos raios, pelas lojas ou casas dispensadoras de raios cósmicos. E o que são esses raios? Esses raios estão na constituição de tudo que existe na Terra.
desde o menor átomo até a formação de grandes planetas, né? Então, os raios, cada mestre ascensionado, ele é responsável por um raio. E eu vou dizer a vocês o que cada raio representa e quem é que supervisiona cada raio. Então, cada raio tem uma vibração específica, uma tonalidade de cor e uma qualidade, qualidades específicas. Então, o primeiro raio, nós vamos ter aí a cor azul. A cor azul, com qualidades de poder, fé e vontade. E o seu chefe, o seu mestre ascensionado é o Eu Moria, né? Além do mestre ascensionado, existe outros seres que acompanham esse mestre, como anjos, né? Então, o mestre ascensionado Eu Moria é responsável pelo primeiro raio, o raio azul, e as suas qualidades é poder, fé e vontade. O segundo raio, o raio dourado, é representado pela qualidade sabedoria e iluminação. O seu chefe, os seus representantes é Kutume e Lanto, mestre Kutume, mestre Lanto. O terceiro raio é responsável por, no caso, o terceiro raio da cor rosa, é responsável pelo amor incondicional. Pelo amor incondicional, e sua mestra ascensionada é a mestra Rovena. O quarto raio, o raio branco, é responsável pela pureza, pela harmonia, pela ressurreição. E o seu mestre ascensionado é Serafis Bey. O quinto raio, o raio verde, ele é responsável pela cura e pela verdade. O seu mestre ascensionado é o mestre Larion. O sexto raio é o raio da paz, da devoção. E a sua mestra é a mestra Nada. O sétimo raio é o raio violeta. Sua qualidade é o perdão, a transmutação. E o seu mestre ascensionado é Saint Germain. Então, eu acabei de falar para vocês os 7 raios, seus mestres ascensionados e suas qualidades. Agora eu vou mostrar a vocês a ferramenta que eu uso na mesa radiônica para poder equilibrar esses raios. Vejam aqui a mesa radiônica de Saint Germain. Aqui está a ferramenta que nós trabalhamos a questão dos 7 raios, né? Aqui Saint Germain no meio, Saint Germain no meio, e aqui estão o primeiro raio, raio azul, o segundo raio, raio dourado, o terceiro raio, a mestra Rovena, o quarto raio, raio branco, Serafis Bey, o quinto raio, Hilarion, o sexto raio, a mestra Nada, e o sétimo raio, Saint Germain, né? Então, essa é a ferramenta que eu uso para equilibrar, para poder alimentar os nossos chakras, né? Então, como eu vou falar para vocês agora, qual a relação desses 7 raios e os nossos chakras. Bom, eu acabei de mostrar para vocês a mesa radiônica, né, e a ferramenta que eu faço para harmonizar os nossos chakras com os 7 raios. Agora eu vou falar para vocês a relação dos 7 raios com os chakras. Bom, os 7 raios atuam diretamente nos nossos chakras. E qual é a função dos 7 raios? Alimentar e nutrir o nosso corpo. Cada raio alimenta e equilibra um ponto do nosso corpo, um ponto específico do nosso corpo. Então, vocês viram ali o raio azul do poder, da fé e da vontade. Onde esse raio ele vai agir?
O raio azul, ele vai agir no chakra laríngeo. O raio azul vai agir no chakra laríngeo. E o que ele vai equilibrar? Ele vai equilibrar justamente aquela questão que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre os chakras em desequilíbrio. Eu falei que o chakra da garganta, quando em desequilíbrio, a pessoa tende a falar muito. Quando está hiperativo, no caso, a pessoa fala muito, fala pelos cotovelos. Já quando ele está, né, em hipoativo, a pessoa não consegue se expressar. Então, qual é a função dos 7 raios? Dos 7 raios, o primeiro raio, o raio azul, equilibrar esse chakra. Ele vai trazer mais equilíbrio. Ele vai fazer com que essa pessoa ela se expresse melhor. Vai fazer com que a comunicação dela tenha mais poder, mais vitalidade, mais amor, mais ânimo, mais calma. Então essa é a função do raio azul no chakra laríngeo. Eu não vou falar todos para vocês, mas eu vou falar mais um. No chakra coronário, que fica aqui no topo da cabeça, quem é que vai agir no chakra coronário? O raio dourado. O raio dourado da sabedoria, da iluminação, vai atuar aqui no topo da cabeça, trazendo mais clareza, mais iluminação, mais expansão da consciência. Então, às vezes, o ser, né, está desconectado, está com confusão mental, está muito no ego. Então, quando a gente faz o equilíbrio do raio dourado, né, no chakra coronário, o que acontece? Essa pessoa ela tem mais equilíbrio, né? Ela expande a consciência, tem mais foco, né? Então, esse é o poder do chakra, do segundo raio, o raio dourado, no chakra coronário. Traz mais clareza, mais expansão de consciência, mais conexão com a fonte criadora. Então, já falei para vocês sobre os mestres ascensionados, sobre a hierarquia de luz, né? Comecei o vídeo falando sobre as hierarquias de mestres de luz. Falei para vocês sobre a grande fraternidade branca, sobre o propósito, né, da grande fraternidade branca, que é auxiliar os seres aqui na Terra, trazendo mais amor, trazendo mais leveza, mais luz. Atuam nos nossos chakras, nos ajudando. Também nos ajudam a canalizar informações importantes para o planeta Terra, como as descobertas, tanto na área da ciência, como na área das artes, da saúde, né? A Terra vem aí num processo de evolução tecnológica, científica. E também um ponto importante que eu não falei para vocês, que os mestres ascensionados, a grande fraternidade branca, também atua no nosso despertar, né? Eu comecei na introdução a falar para vocês que nós não estamos sós no despertar da nossa consciência, né? E eles estão aqui para nos ajudar a descobrir, a despertar a presença eu sou dentro de nós. E o que é essa presença eu sou dentro de nós? É a centelha divina que habita em nós. A centelha divina que está em nós e que eles vêm, né? Os mestres estão conosco para nos ajudar a despertar. Porque muitos ainda não sabem que a centelha divina habita em nós, no nosso coração. Então, daí a importância dos mestres ascensionados estarem sempre aqui conosco, né, nesse processo de evolução em todas as áreas. Então, agora nesse momento, vamos a uma prática de conexão, né, com o seu eu superior. Eu peço que vocês, né, agora nesse momento, parem um pouco, né,
Procure um lugar tranquilo na sua casa, onde você estiver. Peço para que você possa fechar os olhos e entrar em conexão com a centelha divina que habita dentro de você, né? Peço para que você respire profundamente, respire 3 vezes profundamente, feche os olhos e eu vou lhe acompanhar nesse processo, né, de entrega ao seu eu superior, de conexão com o seu eu maior, né? Vou entregar aqui a vocês uma prática de meditação. É tipo uma meditação, mas são afirmações, né, para que você entre em contato com o seu eu maior, com o seu eu superior. Então feche os olhos nesse momento, respire fundo 3 vezes, né? E sinta o ar entrar, inspire, respire, soltando o ar 3 vezes, inspirando, expirando o ar, né? Continuando com os olhos fechados, você vai visualizar um manto de luz dourado a 8 metros acima de você. E esse manto, ele vai descer sobre você. Você visualiza esse manto de luz branco dourado e ele vai descendo sobre você. E você vai afirmar essas palavras que eu vou dizer agora a você. Do manto de luz da presença eu sou, desce sobre mim um manto, um fogo sagrado sobre meu corpo. Desce sobre mim um fogo sagrado sobre meu corpo, tornando-me um campo de luz, tornando-me um campo de luz, invulnerável, invencível e invisível. A sagrada proteção do Eu Sou sustenta-me em luz e eleva-me ao Pai. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Gratidão. Então, meus queridos, essa é a prática que eu trouxe para vocês hoje, né? De conexão com o seu eu maior. Então, eu vou deixar essa pequena afirmação aí para que vocês possam, né, copiar. Então, o vídeo de hoje termina aqui, né? Nós aprendemos hoje sobre os sete raios, a grande fraternidade branca, o propósito deles aqui na Terra, né, com a humanidade. Aprendemos sobre os 7 raios e também sobre a relação dos 7 raios com os nossos chakras. Então, quero agradecer por mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo e desde já eu agradeço. Gratidão. Até o próximo vídeo.